Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Artigo de opinião, universidade para poucos, o ministro da Educação e o preconceito de classe. Discriminação se matiza entre a ideia de que os pobres são menos inteligentes, não se esforçam e por isso não têm mérito. Então, o Gaudêncio Frigoto, autor deste artigo, publicou na brasildefato.com, Vocês podem acessar, está disponível, o artigo Universidade para Poucos, no dia 17 de agosto de 2021. O artigo começa da seguinte maneira: a afirmação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que a universidade deveria ser para poucos e que a grande maioria deveria seguir o caminho da educação profissional. Diga-se a seu crédito, não é apenas uma posição explícita, mas a da classe social de que pertence e representa. Pode-se ainda afirmar que sua fala é coerente com as políticas educacionais de direita ou de extrema-direita, que vêm sendo disputadas historicamente em nossa sociedade, e que desde a década de 1990 afirmam em seu caráter classista excludente de forma clara ou dissimulada. A tese, para identificar a tese de um artigo de opinião, nós percebemos então o quê? Que a tese defendida neste texto, e o texto é do Gaudêncio Frigoto, diz o quê? Que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, de acordo com a classe social a que pertence e representa, diz que a universidade deveria ser para poucos e que grande a maioria deveria seguir o caminho da educação profissional. Isso é o pensamento dele, do que ele defende como tese. Num artigo de opinião, como é a estrutura, professora? A estrutura é título, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que nós temos de interessante é o quê? Que o articulista, quem é o articulista? A pessoa que escreve o artigo, o autor. No desenvolvimento, ele faz uso do quê? De alguns tipos de argumentos para validar as suas opiniões. Então, a opinião só será válida se os argumentos forem consistentes. E onde é publicado o artigo? O artigo é publicado em jornais, revistas, internet e é assinado por um articulista que, jornalista profissional ou não, normalmente é uma autoridade no assunto ou uma personalidade cujas posições sobre questões debatidas publicamente interessam a muitos. Então, uma pessoa notória ali no assunto. Quais são os tipos de argumentos? Os tipos de argumentos são vários. Nós temos o argumento de autoridade, o argumento estatístico, o argumento de causa e consequência, o argumento por evidência ou comprovação, o argumento por comparação, analogia, por exemplificação, também chamado às vezes de ilustração. Neste vídeo falamos sobre artigo de opinião, espero que vocês tenham gostado e até breve.